Me lembro claramente da sensação de medo que percorreu minha espinha naquela ocasião. O ano era 1995 e, graças a Deus, eu não fui o único a ver aquela aparição. E mesmo hoje em dia, toda vez que lembro dessa história, um frio percorre toda a minha espinha. Já era um final de tarde, um pouco antes do cemitério fechar. Eu estava no final de uma das alamedas, onde uma seção pertencia praticamente a toda uma família. E no dia anterior, havíamos enterrado uma senhora ali. E como é normal, os túmulos de recém-falecidos costumam receber mais visitas do que o normal nos primeiros dias após serem sepultados. Sendo assim, tinha passado o dia inteiro naquela seção, fazendo toda a limpeza dos túmulos e realizando alguns reparos que foram pedidos pela administração. Como disse anteriormente, um dia antes tínhamos enterrado uma senhora ali, naquela seção. Sendo assim, ao longo do dia, vi muitas pessoas visitarem seu túmulo, algumas em silêncio absoluto, mas outras me cumprimentaram e até conversaram um pouco. Sendo assim, não tinha nada de anormal até aí. Porém, um pouco antes de começar a reunir minhas ferramentas para encerrar o meu dia, observei um senhor logo no início da alameda vindo em direção de onde eu estava. Porém, atrás de mim e através das lápides e gramado, e não pelo caminho de cascalho. Mas não foi só isso que me chamou a atenção. Embora eu já tivesse alguns meses de experiência trabalhando no cemitério, ainda não estava completamente acostumado a caminhar entre os túmulos. Entretanto, aquele homem seguiu por aquele longo caminho de uma maneira nada convencional, pois não havia passado segundos enquanto o vi lá embaixo. E por uma fração de tempo que me virei para pegar minhas ferramentas, ele já estava no túmulo daquela senhora logo atrás de mim. Levantei um pouco surpreso e o cumprimentei com um gesto de respeito, e decidi me retirar para deixá-lo mais à vontade em prestar suas últimas homenagens. E assim que me virei para sair, ouvi uma voz forte e rouca dizer: "Muito obrigado, Natanael." E foi nesse momento que logo senti um frio na espinha, pois eu nunca tinha visto aquele homem, e não haveria como ele saber o meu nome. Sim, eu me chamo Natanael. Fiquei sem fala por alguns segundos, mas perguntei a ele como ele sabia o meu nome, mas ele permaneceu em silêncio. Como estava no túmulo daquela senhora, presumi que fosse um parente e decidi responder então ao seu agradecimento, dizendo que apenas estava fazendo o meu trabalho. E novamente, sem mais nem menos, ele disse: "Estou esperando minha esposa, ela já está para chegar e logo já vamos embora." Com um olhar meio desconfiado, olhei em todas as direções e não vi ninguém se aproximar. Foi então que resolvi perguntar: "Mas ela já está aqui ou está vindo lhe buscar?" E novamente me virei e abaixei para continuar reunindo minhas coisas. E foi nesse momento que aquele senhor de terno antiquado me respondeu: "Sim, já está aqui, desde ontem quando vocês a enterraram." Nesse instante, comecei a sentir um arrepio percorrendo minhas costas enquanto ele continuava falando. Eu estava o escutando, mas com muito medo de me virar em sua direção. Pouco a pouco, comecei a me mover para sair dali, e quando finalmente me virei, o homem não estava mais lá. Ele simplesmente havia desaparecido. Sem hesitar, joguei todas as minhas ferramentas ao chão e corri sem parar até chegar ao portão. Cansado e sem ar, caí em uma das cadeiras, sentindo minhas pernas tremendo sem parar. Edgar, um dos vigilantes que estava assumindo seu posto, me viu passar correndo próximo à sua guarita e seguiu em minha direção. Contei a ele exatamente o que aconteceu, e ele ficou olhando para mim sem dizer uma palavra. Em seguida, quando finalmente consegui me acalmar, ele, com um semblante muito sério, soltou algumas palavras. "Sim, eu vi a mesma coisa que você. Vi enquanto conversava com aquele homem, mas em hipótese alguma ele passou por aqui para ir embora. Principalmente porque o portão já estava fechado. Sendo assim, ele nunca saiu daqui de dentro." Senti um alívio ao ouvir isso, já que tive certeza de não estar ficando louco. Mesmo assim,
Eu não conseguia acreditar que aquele homem a quem cumprimentei era uma aparição, uma alma que veio buscar sua esposa para levá-la com ele. E depois disso, fiquei apenas mais alguns dias ali, já que logo tratei de arrumar outro emprego, pois em hipótese alguma iria passar por aquela situação novamente. O que vou contar é algo que nunca esquecerei. Isso aconteceu há muitos anos nesse cemitério. Éramos só eu e meu colega que trabalhávamos aqui. Eu trabalhava durante toda a semana como coveiro, e no final de semana eu trabalhava como vigia, um final de semana sim e outro não. Para complementar minha renda, mas também para que ele pudesse tirar sua folga. E foi num desses dias que passei por algo em minha vida que até então achava que fosse impossível de acontecer. Eu já trabalhava há anos nesse cemitério e nada de anormal havia acontecido comigo. Já Reginaldo, meu amigo que trabalhava como vigia à noite, tinha compartilhado algumas histórias de fantasmas que ocorreram nesses Campos Santos. Mas sinceramente, eu não acreditava nessas histórias. Ou pelo menos para mim, eram apenas histórias. Naquele final de tarde, como de costume, eu saía por volta de 4 horas da tarde, para dar tempo de descansar um pouco antes de retornar novamente para o turno da noite. Me lembro bem que era inverno, pois já no final de tarde a temperatura já tinha caído bem. E antes de seguir para lá, passei por um mercadinho para comprar um café, pois além de me aquecer um pouco, ele me manteria acordado. Cheguei ao cemitério pontualmente naquela noite. Abri o cadeado com meu chaveiro e puxei a corrente para abrir o portão, e segui em direção à sala de vigilância. Era um quarto pequeno com 4 metros de comprimento por 3 de largura. Nele, só cabia uma cama de solteiro e uma pequena mesa de madeira onde ficava uma pequena televisão e uma cafeteira, onde eu preparava o meu café. Naquela noite, tudo estava normal. Fiz minha ronda pelo cemitério iluminando tudo com minha lanterna. Em seguida, entrei no quarto para me proteger, já tremendo de muito frio. Fiquei assistindo a um filme até 1 da manhã, quando um sono pesado começou a bater. Tomei um café quente e decidi ficar um pouco lá fora até que despertasse novamente. E assim foi durante toda a noite e tudo correu bem como sempre, sem incidente nenhum. Até que às 5 da manhã, quase na hora de ir embora, estava muito apertado e precisava ir ao banheiro. Porém, o mesmo ficava do lado de fora da sala. Coloquei meu casaco e saí com minha lanterna. E depois de usar o banheiro já prestes a voltar para a sala de vigia, notei que havia uma garota parada em frente a um túmulo. Sinceramente, fiquei surpreso ao vê-la, e de primeiro momento até levei um susto. Mas em hipótese alguma pensei que ela fosse uma assombração. Na verdade, achei que fosse uma alucinação pelo cansaço. Então esfreguei os meus olhos e olhei novamente. Mas não era alucinação, ela estava realmente lá. Me aproximei dela e quando cheguei perto de onde ela estava, ela não reagiu à minha presença. Eu disse, "Bom dia", e ela então se virou e respondeu, "Bom dia", estendendo a sua mão. Quando apertei sua mão, percebi que estava muito fria. Perguntei a ela como havia entrado, e ela respondeu, "Pelo portão". E eu disse a ela que o portão ainda estava trancado. Fiquei um pouco desconcertado por sua mentira. Mesmo assim, pedi que ela esperasse ali e fui verificar o portão principal do cemitério. Quando cheguei à grade, vi que a corrente e o cadeado estavam exatamente onde eu havia deixado na noite anterior. E em seguida dei meia volta e segui em sua direção, ao túmulo onde ela estava. Mas quando cheguei lá, ela havia desaparecido. Como disse anteriormente, eu não acreditava em histórias de fantasmas e continuei supondo que ela tinha entrado por algum lugar que eu desconhecia. Procurei por um tempo, mas sinceramente nunca a encontrei. Finalmente aceitei que ela já havia ido embora. Como já tinha dado 7 horas da manhã, era a hora de eu me retirar, pois um pouco antes do almoço já estava na hora de retornar.
Naquele dia, tudo correu normalmente. Algumas pessoas foram ao cemitério e eu tentei realizar minhas tarefas o mais normal possível. Embora às vezes eu lembrasse da estranha garota que encontrei naquela manhã. Os dias se passaram e eu a tinha esquecido completamente. Até que numa tarde vi uma mulher acompanhada de uma garotinha arrumando o túmulo onde eu tinha visto essa moça. Me aproximei para oferecer meus serviços. "Boa tarde, como vocês estão?" perguntei. Educadamente, ela me respondeu e perguntou se eu não poderia lhe trazer um pouco de água para molhar as suas flores. E assim que voltei com a água, ela me deu uma boa quantia em dinheiro para que limpasse aquele túmulo. E nesse momento comentei com ela que há muitos dias atrás vi uma jovem visitando esse túmulo. Inclusive, se parece muito com a sua filha, porém um pouco mais velha. E realmente a garotinha lembrava muito a jovem que vi aquele dia. Quando eu disse isso, a senhora ficou com uma expressão de espanto e medo. Ela ficou em silêncio durante um tempo e em seguida me questionou. "Você tem certeza disso?" E eu apenas confirmei que sim. E em seguida ela me disse: "Mas é exatamente ela que está enterrada aqui." Fiquei sem palavras quando a senhora me disse isso. Não sabia o que pensar. Olhei mais atentamente para a garotinha que estava com a senhora. Uma menina com cerca de 10 anos de idade, que se parecia muito fisicamente com a moça que eu tinha visto alguns dias antes. Sabia que não podia estar enganado. A senhora enxugou suas lágrimas e tirou uma foto antiga daquelas que todo mundo carregava na carteira antigamente. Ela me mostrou a foto e disse: "Esta é a garota que você viu?" Peguei a foto e a examinei com cuidado. E era ela. Então respondi: "Sim, senhora. É ela, a garota que vi alguns dias atrás." A senhora suspirou e me agradeceu, e disse que pediria para que realizassem uma missa em seu nome. E nesse momento me senti muito mal. Fui sentar em minha sala durante um tempo, e muitas coisas se passaram por minha cabeça. Pensei que me restava pouco tempo de vida, e que aquele fantasma tivesse vindo me avisar, ou que estava à minha procura, sei lá. Mas nunca mais a vi, e graças a Deus também nada de mal me aconteceu. E continuo a trabalhar nesse cemitério, felizmente, e espero que isso nunca mais se repita novamente. O sol já se punha sobre o cemitério quando me deparei com uma cena que mudaria minha perspectiva sobre o sagrado descanso dos mortos. Eu, um humilde coveiro, observava enquanto minha tia e sua amiga adentravam pelos portões do cemitério. A razão para sua visita era o túmulo do irmão de sua amiga, e o seu dever com ela fez com que minha tia a acompanhasse naquele dia de finados. A tarde estava agitada, com visitantes de todas as partes homenageando seus entes queridos. Nesse dia em específico, eu sempre sentia que a energia do local mudava drasticamente, já que a dor da saudade e as memórias do que ali estavam ficavam mais aguçadas no dia de finados. Estava muito atarefado nesse dia, então não pude lhe dar a devida atenção. Afinal, como eu disse, o cemitério estava muito movimentado, mesmo estando próximo ao seu fechamento. Mas à distância, vi minha tia e sua amiga próximas ao túmulo prestando suas homenagens, e em seguida fui cuidar de minhas coisas. Acredito que depois de uns 30 minutos, quando muitos já começaram a se retirar, olhei em direção a elas, e ainda permaneciam lá. Porém, junto delas, pude reparar que também estava a figura de um padre, que mesmo distante, chamava atenção pelas suas vestes, mas mais ainda pelo seu enorme chapéu preto. Não quis interromper o momento de oração, então apenas esperei por elas em um banco próximo ao corredor da seção de onde estava. Assim, quando saíssem, poderia me despedir. E não demorou muito para que as visse descendo o longo corredor. Mas, para meu espanto, o padre que eu havia visto à distância não as acompanhava naquele momento. E antes que chegassem até a mim, fomos surpreendidos por uma chuva daquelas de fim de tarde, que o sol está presente, mas a água começou a cair sem dó. Sendo assim, as levei à capela do cemitério para que ficassem protegidas até a chuva passar.
Aquela capela estava lá antes mesmo do primeiro corpo ser enterrado, há mais de 100 anos atrás. E continha muita história e pertences antigos do que por ali passaram ao longo dos anos. Logo que passamos pelo arco da porta, perguntei sobre o padre que tinha visto em companhia delas. E foi que me disseram que ele se apresentou como Padre Expósito e que pertencia à igreja local. E sendo assim, fazia suas orações a todos aqueles que quisessem orar para seus familiares. Porém, sem se despedir, o padre apenas as deixou e seguiu em direção oposta. Lógico que estranhei toda a história, pois não havia padre nenhum no cemitério responsável a praticar orações. E o padre a qual se referiram já não pertencia a esse plano há muitos anos atrás. Inclusive a capela a qual estávamos levava seu nome, e assim as levei para um pequeno altar, onde continha várias fotos bem antigas, ainda em preto e branco, de grande parte dos padres que passaram por ali, naqueles anos de formação do antigo cemitério. Nem foi preciso apontá-lo, pois facilmente elas o identificaram. Porém, ele já tinha partido, há muitos e muitos anos atrás. Sinceramente, nunca soube o que pensar a respeito, mas de alguma forma foi o mais próximo do sobrenatural que cheguei. Uma história que ficou marcada em minha vida e transcende o limiar entre o divino e o humano, enraizada nas lembranças que ecoam nos corredores da eternidade desse antigo cemitério. Isso aconteceu comigo em uma tarde qualquer no cemitério onde eu era coveiro de longa data. E por incrível que pareça, diferente da maioria das histórias, ocorreu em plena luz do dia. Meu nome é Edu Ribeiro, e esse cemitério fica em uma pequena cidade no interior do Mato Grosso. Como a própria cidade, ele se mantém em um aspecto rural, e como na maioria dos dias, a paz reinava entre as pequenas alamedas. Eu estava sentado em um banco de concreto e me via cercado pelo silêncio, quebrado apenas pelo vento e os cantos distantes dos pássaros. Por se tratar de um pequeno cemitério, sou o único a cuidar do local, o que nesse caso, mesmo sem querer, já conheço todos os visitantes, desde os mais presentes até aqueles que só vêm em datas especiais. De qualquer forma, ele estava muito bem cuidado. Embora a maioria dos túmulos sejam antigos, existe também alguns mais recentes. Nada muito impressionante, tudo era bem humilde, mas eu realmente gostava da paz que sentia naquele lugar. A questão é que, enquanto eu estava apenas ali sentado passando o tempo, algo logo chamou minha atenção. A uns 30 metros de mim, fica o meu quartinho, onde guardava as ferramentas e uma série de coisas a mais. Ao seu lado tem os banheiros e atrás apenas algumas grandes e antigas árvores. Exatamente nesse local vi um jovem, alto e magro que estava em pé, bem atrás do quartinho de ferramentas. O que já não fazia sentido nenhum para mim, já que para chegar até ali ele teria que ter passado por mim. Então, mesmo muito surpreso, eu acenei com a mão. Eu estava de costas para o sol e não consegui ver muito sua fisionomia, pois o mesmo estava cobrindo o rosto com as mãos enquanto tentava olhar para mim. Ele usava um shorts vermelho desses antigos, isto eu lembro perfeitamente, e também uma camiseta, mas não lembro exatamente como era. Fiquei olhando para ele por alguns segundos, e quando conseguiu me enxergar, respondeu ao cumprimento acenando com a mão. Pareceu surpreso por eu estar ali sozinho, mas bem, era uma cidade pequena e não tinha nada de errado nisso. Mas sua atitude logo me chamou a atenção. Era como se não esperasse me ver ali. Ao mesmo tempo, parecia que estava tramando algo, ou até mesmo fazendo algo de errado. Sem hesitar, mas fingindo desinteresse, levantei e comecei lentamente a andar em sua direção. Enquanto tentava disfarçar, eu olhava para algumas lápides e parava por algumas vezes. E assim que me aproximei o suficiente, prestes a ficar a alguns passos de distância, vi ele se afastar rapidamente para trás entre o quartinho e os banheiros. Nesse momento, mesmo um pouco receoso com a sua atitude, acelerei os passos e quando cheguei ao quartinho, não pude acreditar. Não havia ninguém.
Olhei melhor ao redor, talvez o rapaz tivesse se escondido. E até cheguei a pensar que fosse algum tipo de brincadeira e nada mais. Mas olhei por todos os lados e realmente ele não estava mais lá. Mas tenho certeza do que vi. Mas não tenho a menor ideia de quem era. Mas quando estava prestes a voltar para o meu banco, o inesperado aconteceu. Ouvi um rosnado vindo por detrás daquelas pequenas estruturas. E quando estiquei o pescoço para ver de onde estava vindo aquele som, dei de cara com um enorme cão preto. Não sabia o nome de sua raça, só vim a descobrir dias depois que se tratava de um Rottweiler. Assim que ele me viu, mostrou seus enormes dentes e me deu um rosnado que espero nunca mais ouvir em minha vida. A primeira e única coisa que consegui reparar nele é que ele usava uma coleira vermelha, a mesma cor dos shorts do rapaz. Não conseguia correr, então apenas me afastei, e quando dei espaço suficiente, ele passou por mim correndo em direção à saída do cemitério. Agora eu te pergunto, foi coincidência? Sinceramente, eu não sei. Eu nunca mais o vi, nem um rapaz que agia de maneira estranha e nem aquele cachorro que mais parecia um touro enfurecido com um ar ameaçador. Comentei com alguns amigos sobre o ocorrido e até dei as descrições dos dois. Mas você sabe como é cidade pequena, né? Decidi deixar pra lá antes que me desse um apelido e acabasse sendo ridicularizado. De todos os anos que segui trabalhando ali, nunca mais passei por nada parecido. Um lugar de descanso e paz para alguns, e um local assustador cheio de almas inquietantes para outros. Os cemitérios, sem dúvida, possuem uma atmosfera intrigante, tornando-se especialmente interessantes. Como muitos lugares, também necessitam de vigilantes, pessoas que sem dúvida têm muitas histórias para contar. Portanto, sintam-se confortáveis, pois aqui estão algumas histórias vividas por vigilantes de cemitérios. Então apaguem a luz. Ou não. Eu trabalho como vigilante de cemitério desde os 22 anos. Sendo honesto, é um trabalho bastante tranquilo e simples. Mas como qualquer outro lugar, tenho experimentado algumas coisas ao longo dos anos. Algumas dessas experiências ficaram comigo e acredito que vão permanecer até o final dos meus dias. Uma dessas ocorreu em 2008. Era uma noite tranquila e já havia fechado as 2 entradas do cemitério e estava em minha segunda ronda da noite. Me lembro em particular que naquela ocasião não havia muito vento. Então o silêncio era quase absoluto. E o som dos meus passos era a única coisa ecoando por todo lugar. Até que de repente outro som quebrou aquela paz. O inconfundível ruído de folhas sendo pisoteadas, e pareciam passos pequenos e rápidos. Eu pensei que poderia ser algum animal, já que era comum os gatos virem me fazer companhia de vez em quando. Porém, havia algo diferente nesse som que ativou todos os meus sentidos. Então decidi investigar, e não demorou muito para localizar a origem do ruído, que parou pouco depois de eu começar a procurar entre os corredores escuros e desertos do cemitério. De repente, em um dos corredores, ao me aproximar e apontar a luz forte da minha lanterna, me deparei com algo que me fez pular e sentir um arrepio congelante percorrer minha espinha. Lá estava uma criança, agachada, como se estivesse tentando se esconder de mim. Minhas pernas falharam nesse momento e meu corpo todo parecia paralisado.
Eu nunca tinha passado por nada parecido antes, e para falar a verdade, nunca imaginei que isso era possível. Até me deparar com aquela situação. E nesse breve momento eu me encontrava agachado, e no rápido movimento que consegui fazer para levantar, assim que voltei à luz da lanterna para onde aquela criança estava, não havia mais nada. Voltei para minha sala, ainda um pouco perdido e muito trêmulo, pois mesmo sabendo muito bem o que tinha visto, estava brigando com minha mente de que aquilo não seria possível. Nunca passei por mais nada parecido, e espero que continue assim. Trabalhei como vigia em um cemitério por 40 anos da minha vida. Hoje, aos 67 anos e já aposentado, vou falar de uma situação que vivi por lá que não gosto nem de falar sobre o assunto com minha família. Pois em meus anos trabalhando naquele local, nunca imaginei que a maldade do ser humano chegaria a tanto. E foi somente naquela noite que me deparei com algo paranormal em toda a minha vida em que estive por lá. Meu nome é Arthur, nome que foi herdado de meu pai, que Deus o tenha. Passava da meia-noite, e eu tenho certeza, pois daquela hora em diante eu já não saía mais da pequena saleta. A não ser se ouvisse algo realmente que chamasse muito minha atenção. E infelizmente foi isso que aconteceu. Sentado em minha velha cadeira, debruçado sobre a mesa, eu estava mais para lá do que para cá. E nessa hora, uma batida na velha porta de madeira me fez saltar da cadeira. Quer dizer, eu não trabalhava em uma venda, muito menos estava em minha casa para que alguém estivesse me chamando. Eu estava em um cemitério e definitivamente alguém bater em minha porta não era algo normal. Mas mesmo com o coração acelerado, passei a mão na barra de ferro que sempre deixava ao lado da minha mesa e abri a porta com tudo. Só para me deparar com o vazio. A luz que ficava pendurada para fora da minha saleta iluminava apenas uns 7 metros à minha frente, talvez 10. Depois disso, tudo era apenas escuridão. Ainda fiquei por alguns segundos ali fora, mas não vendo nada, entrei e tranquei a porta logo atrás de mim. Assim que me acalmei um pouco, logo senti um cheiro peculiar dentro da pequena saleta. E não tinha dúvida do que era, pois minha mãe adora essa planta e tinha muitas delas em seu jardim. Então, definitivamente, eu sabia que era o cheiro único de jasmim. O que até então não fazia sentido nenhum para mim até aquele momento, já que eu me encontrava completamente sozinho, e o único cheiro singular que aquela saleta tinha era o de mofo. Mas antes que eu pudesse assimilar tudo, as batidas na porta se repetiram, mais fortes do que a primeira vez. E como por um impulso ou mesmo um reflexo, me virei e destranquei a porta e saí rapidamente. Seja lá quem fosse que estivesse fazendo aquilo, não seria possível sair da minha visão tão rapidamente. Se alguém estava decidido a me pregar uma peça, não seria naquela noite. Para falar a verdade, não senti medo, senti raiva, pois tinha certeza que se tratava de uma pessoa e não de uma aparição ou algo assim. Mas eu estava enganado. Peguei minha lanterna e também a barra de ferro e saí na escuridão andando pelos corredores. Verifiquei a casa da administração e segui andando pelos cantos do muro. Sim, o cemitério era grande e boa parte dele ficava completamente fora do campo de visão da minha saleta. E depois de uns 10 minutos andando logo à minha frente, algo me chamou a atenção. E tive certeza de se tratar de uma invasão, pois eram luzes, fracas, mas sem dúvida eram luzes. E também era possível identificar alguns barulhos a essa altura,
e já com a lanterna voltada para o chão, decidi me aproximar. E conforme segui andando, pude ver claramente que eram pessoas, no mínimo 2 delas. A minha primeira reação foi gritar: "O que estão fazendo aqui, seus filhos da p..." E bati com tudo a barra de ferro no chão. E daí em diante tudo que pude ver foram sombras e a forma exata de 2 homens correndo em direção ao muro lateral, que até aquela época eram baixos e sem dificuldade alguma pularam para fora do cemitério. E daí em diante tudo saiu de controle rapidamente. Conforme me aproximava de onde aqueles homens estavam, cheguei a um túmulo. E tinha terra espalhada por cima de todos os outros túmulos ao redor. 2 pás, uma lanterna e, para meu espanto, o corpo de uma jovem fora de seu caixão. Sim, foi isso mesmo que você escutou. Tinham tirado aquela jovem de seu túmulo e também de seu caixão. Seu vestido azul, assim como seu cabelo claro, estavam sujos de terra. Mas ainda assim, pela sua aparência, parecia ter falecido muito recentemente. E conforme iluminava a luz da lanterna ao redor daquela cena lastimável e saía do estado de choque inicial, senti novamente o cheiro de jasmim. E havia muitas delas espalhadas, inclusive um grande buquê em cima de sua lápide agora quebrada ao meio. Seja quem for que tivesse feito toda aquela atrocidade, parecia estar com muita raiva daquela jovem. Até aquele momento não estava pensando direito, e muito menos que tinha passado por alguma experiência sobrenatural ou algo do tipo. E sim apenas pela monstruosidade humana bem na minha frente. Passei mal por alguns minutos, pois toda aquela situação foi demais para mim. Não sabia se poderia tocar naquela jovem ou não, mas não achei certo deixá-la ali naquela situação. Então, da melhor maneira que pude, a coloquei novamente dentro de seu caixão. Retornei à minha sala e de lá liguei para o meu chefe, que era o administrador do cemitério. E contei a ele sobre todo o ocorrido. Tão incrédulo quanto eu com tudo o que tinha ocorrido, me avisou que iria chamar a polícia e que chegaria o mais rápido até o cemitério. Foi uma noite terrível e, sem dúvida, a pior de todo o tempo em que trabalhei lá. Não tenho a menor ideia das pessoas que são sepultadas ali. Meu trabalho se restringe somente à segurança do local. Mas devido a todos os acontecimentos, me disseram que aquela jovem havia sido enterrada naquele dia mais cedo. E que, infelizmente, parecia ter sinais claros. Não sei nem como dizer isso. Mas parecia que quem fez tudo aquilo fez para violar o seu corpo. O que foi comprovado nas semanas seguintes com exames e coisas do tipo. Meu Deus, eu pensei, como existe pessoas com tamanha crueldade. Todo esse processo demorou algum tempo, não sei dizer ao certo quanto, mas foram algumas semanas, até que seu corpo fosse enterrado novamente e pudesse, enfim, ter seu descanso eterno. Até aquele momento, eu não tinha parado para pensar em tudo o que tinha acontecido naquela noite, não com clareza. Mas tive certeza no dia em que seu corpo voltou para o cemitério. Assim que fiquei sabendo, quando cheguei às 18 horas para assumir o meu posto, peguei algumas velas que sempre tinham perdidas na sala da administração e segui em direção ao túmulo daquela jovem. Chegando lá, acendi as velas, fiz uma oração e pedi perdão por não ter conseguido impedir todo o ocorrido, ou até mesmo ter percebido antes que tinham entrado no cemitério. A verdade é que no fundo eu me sentia um pouco culpado, mesmo sabendo que fiz o que pude dentro das minhas possibilidades.
De lá, segui com meu trabalho normalmente e fiz minhas rondas e, como sempre, apenas esperei as horas passarem. Já à tarde da noite, enquanto eu esquentava a água para passar um café, fui interrompido pelo barulho de 2 batidas leves em minha porta. A primeira coisa que pensei foi que tudo se repetiria novamente. Mas graças a Deus, não foi isso. Mas mesmo assim, passei a mão em minha barra de ferro antes de abri-la. E assim que abri e olhei em todas as direções, não tinha nada ali. Nenhum sinal sequer. Ainda andei em volta da saleta pelo lado de fora só para ter certeza. E nada. Mas quando voltei para o seu interior, novamente fui atingido por aquele cheiro único de jasmim. E para deixar tudo ainda mais sinistro, havia uma flor. Uma única flor de jasmim sobre a minha mesa. Pois é, eu passei por isso em minha vida, meus amigos e minhas amigas. E não soube muito bem o que pensar. Mas acredito que ela tenha vindo se despedir ou agradecer, sei lá. E essa é minha história, e foi o mais perto do sobrenatural que passei, nos meus 40 anos de trabalho em que estive naquele lugar. Trabalhei por um curto período no cemitério da minha cidade. E quando digo curto, quero dizer curto mesmo. Já que durou apenas 2 dias e depois disso nunca mais voltei. Vou ser sincero, aceitei o emprego porque pensei que seria fácil. E que poderia praticamente dormir quase todo o meu turno. Mas eu estava errado. Na minha segunda noite e também a última naquele lugar, enquanto estava tentando dormir um pouco em um velho sofá que tinha na guarita de vigilância, fui despertado por um som errante. Fica difícil para mim descrevê-lo, mas era um som de lamento, como se uma criatura estivesse agonizando ou algo assim. Eu preciso confessar uma coisa: não tive coragem nenhuma de sair da sala para ver o que era. Mas chegou a tal ponto que não conseguia mais ouvir aquilo, pois ficou insuportável. Como não estava familiarizado com o local, eu não sabia se tinha lanterna ou coisas do tipo, então mesmo sem encontrar nada, acabei saindo. Esse cemitério tinha 2 vira-latas adotivos que ficavam pelo local, e assim que os vi, eles pareciam um pouco assustados. Talvez assustados demais até para latir. Nesse ponto, quando olhei para aquele breu e vi todas aquelas cruzes em todas as direções, só consegui pensar o que diabo fazia naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, imaginei que poderia ser alguém querendo me dar um susto ou pregar uma peça. Sendo assim, reuni a pouca coragem que tinha e comecei a andar vagarosamente pelo lugar. O barulho a essa altura já tinha parado completamente. E como achei que já tinha andado o suficiente, decidi voltar. Mas assim que me virei, dei de cara com os 2 vira-latas, que pareciam estar me olhando, porém começaram a rosnar e dar leves passos recuando para trás. E quando reparei melhor, vi que não rosnavam para mim, e sim para o que estava atrás de mim. E quando me virei para confrontar o que quer que fosse, me deparei com um homem velho, com a aparência mais grotesca que já vi em toda a minha vida. Que não estava atrás de mim, e sim sobre mim, levitando a uns 2, 3 metros do chão. Seus olhos eram vermelhos e sua roupa parecia um pouco esfarrapada. Eu tentei de todas as maneiras sair daquele lugar, mas parecia que tinham colocado cimento em minhas botas. E depois de alguns segundos daquela cena aterrorizante, eu consegui correr o mais rápido que pude até a sala de vigilância, sem nem sequer olhar para trás.
Passei o restante da minha noite trancado e por várias vezes ainda ouvi aquele som de agonia. Às vezes distante e outras pareciam bem rente às paredes de onde eu estava. E assim que o primeiro raio de sol saiu naquele dia, saí por aquela porta e nunca mais voltei. Não tenho a menor ideia de por que eu vi o que vi, e menos ainda quem era aquele estranho ser. Mas nunca mais voltei em cemitérios depois disso, nem para enterrar meus parentes próximos. E tenho certeza que não voltarei tão breve. Talvez só quando minha hora tiver chegado. Tenho um tio que é vigilante de cemitérios, e apesar do trabalho que tem há muitos anos, ele é uma pessoa bastante cética. Entretanto, há uma história que ele nos contou várias vezes e que, segundo ele, fez com que ele soubesse que há muitas coisas além da morte. Naquela ocasião, ele estava prestes a fechar o local. Tinha ido colocar o cadeado em um dos portões. E se dirigia ao segundo, quando de repente ouviu alguém caminhando entre os túmulos. Isso não era nada incomum, já que o local ainda estava aberto, e nunca faltava quem ficasse até o último minuto se despedindo, ou simplesmente acompanhando um parente ou coisa do tipo. Meu tio conta que gritou: "O lugar está fechado", em uma voz alta e também um pouco irritado, já que não estava de muito bom humor naquele dia. E quando chegou ao segundo portão e notou que ninguém havia respondido, fechou também aquela saída. E enquanto se dirigia para a entrada principal, ele diz que começou a ouvir uma pessoa falando baixinho, como se estivesse rezando, mas o que ela dizia era completamente incompreensível. Uma mulher então saiu correndo entre os túmulos, o assustando um pouco, e como se ele não estivesse ali, apenas seguiu seu caminho. Meu tio jura que nesse momento em que viu essa mulher, seus olhos eram completamente brancos, sua pele estava pálida e parecia que ela não tinha nenhuma característica facial, era quase uma forma inumana. Mesmo assim, ele não pôde fazer nada além de vê-la se afastar e finalmente deixar o lugar. E foi nesse momento que disse que um forte cheiro atingiu seu nariz. Era um odor terrível e desagradável, algo semelhante à carne podre ou em decomposição. Nunca mais voltou a ver aquela aparição enquanto esteve por ali. Mas segundo ele, aquela experiência já tinha valido por toda a sua vida. Há vários anos tenho trabalhado como vigia em alguns cemitérios particulares. A empresa para a qual trabalho constantemente nos move para diferentes áreas do estado. Já passei por algumas histórias de terror bastante desconfortantes e até certo ponto impactantes. Então espero que aproveitem comigo as experiências que me fizeram acreditar no paranormal. A primeira experiência que tive com desconhecido foi em um dos cemitérios da capital, e o mais conhecido também. E como ainda trabalho para essa empresa, acho melhor manter seu nome em sigilo. Naquele final de tarde, como normalmente fazia, estava indo para o meu posto de trabalho para render meu colega, que estava terminando seu turno do dia. Conversamos brevemente, e antes de nos despedirmos, ele me contou que durante seu turno haviam realizado a exumação de um corpo. Enfim, parecia ter tido um dia bastante interessante. Assumi meu posto e alguns minutos depois apenas arrumava minha refeição, pois logo a noite chegaria. Por volta de 1 da madrugada, durante minha terceira ronda, ao longe, ouvi risadas de jovens. O que infelizmente é normal por aqui.
Não sei como eles entram, mas sempre conturbam nossas noites. Entram com suas câmeras para gravar vídeos entre os túmulos e coisas do tipo. Então, rapidamente, comuniquei meu outro colega que tínhamos alguns engraçadinhos naquela noite. Sim, no turno da noite, trabalhamos em 2 nesse local, que, como eu disse, é bastante grande. E seguimos em direção de onde eu tinha ouvido as vozes. Como já tínhamos feito isso antes, eu fui por um lado e ele pelo outro. Assim conseguiríamos cercar quem quer que estivesse ali. Mas para nossa total surpresa, não havia ninguém. O local estava completamente deserto. Iluminamos tudo com nossas lanternas em todas as direções, e nada. E quando demos os primeiros passos em direção aos nossos postos, eu vi uma figura que visivelmente parecia se esconder de nós. E sem falar nada, apenas cutuquei meu colega com o ombro, e na mesma hora ele viu a mesma coisa que eu. Novamente, ele foi por um lado da alameda e eu pelo outro. Assim poderíamos cercar quem ou o que estivesse ali. E para quem não acreditava em nada até aquele momento, vi todo o meu ceticismo sumir diante dos meus olhos em questão de segundos. Conforme nos aproximávamos do local, onde tínhamos visto como se alguém se escondesse, esse ser ou essa coisa saiu em direção a um grande mausoléu bem próximo de onde estávamos. E bem diante de nossos olhos, passou pela porta como uma verdadeira assombração. O que nos fez congelar por alguns segundos, até seguirmos adiante só para constatar de que não tinha ninguém lá. Iluminamos todo o seu interior com as lanternas. Ele não era tão grande, devia ter um tamanho de um quarto comum. Sendo assim, ninguém podia estar escondido lá dentro. Claro que ficamos falando sobre isso durante todo o restante da noite, e até hoje não conseguimos encontrar explicação para o que vimos. E de longe, foi a experiência mais aterrorizante em que passei. Não sei ao certo como aconteceu. Em 1 minuto eu trabalhava como cobrador de ônibus, e no dia seguinte estava aprendendo a abrir covas. No início não foi fácil, mas ao perder meu emprego eu precisava levar o sustento para minha família. Nesse caso, quando essa vaga apareceu, eu não hesitei em pegá-la. Acredito que ninguém nasça coveiro, quero dizer, ninguém levanta em uma manhã e diz, eu quero ser coveiro. Acho que na maioria dos casos acontece como foi comigo. E quando vê, já se passaram 10, 20 e até mesmo 30 anos, vivenciando a morte todos os dias. Nessa época eu não tinha uma religião definida. Sempre acreditei em Deus, mas segundo as minhas crenças. Já como pessoa, me faltava muitas coisas. E muitas delas aprendi aqui, com os mortos, que me ensinaram às vezes da pior maneira possível. A primeira história que aconteceu comigo foi logo no primeiro mês em que comecei a trabalhar. Como disse, era um jovem sem noção que não respeitava nem os vivos, quem dirá os mortos. Nesse caso, quando vi um vaso novo em folha com umas flores muito bonitas sobre um túmulo de uma recém-falecida, eu não hesitei em pegar. Afinal, ela não estava mais entre nós, e nesse caso, não sentiria falta. Como disse, eu era um homem cheio de defeitos, e era dessa forma que eu pensava nessa época. Lembro que fiz isso pois tinha brigado com minha esposa naquela época, por ter ficado até tarde no bar, ou coisa do tipo. Então, quando eu vi aquele lindo vaso, entendi que era como um sinal para fazermos as pazes, e ainda por cima agradar minha mulher. Mas só tinha um detalhe. Eu não tinha a menor ideia de que nunca, em hipótese alguma, devemos pegar nada de um cemitério. Principalmente
objetos que foram oferecidos às pessoas que ali estão enterradas, e infelizmente aprendi isso da pior maneira possível. Como esperado, meu plano deu certo. Menti dizendo que tinha comprado o arranjo em uma floricultura para minha esposa. Ela ficou muito feliz com o presente, porém mal sabia eu que tinha levado o mal para dentro da minha casa e que faria minha esposa experimentar coisas horríveis devido à minha escolha e mentira. Simplesmente de uma hora para outra, coisas começaram a acontecer dentro de casa. No início eram quase imperceptíveis, como pequenos objetos que desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Portas que se abriam e fechavam sozinhas e luzes que piscavam sem razão aparente. Mas então, em uma noite, os eventos se tornaram mais sérios. Minha esposa acordou de um pesadelo aos prantos, toda suada, dizendo que uma mulher sem rosto sussurrava palavras em seu ouvido. Mas quando acordou, não tinha a menor ideia do que ela tinha dito. Me lembro que na noite seguinte foi ainda pior. Novamente acordei com seus gritos, porém ao abrir os olhos encontrei minha esposa caída ao chão, tremendo e com os olhos estalados, como se realmente tivesse visto uma assombração. Seu corpo estava gelado e sua pele branca como leite. Minha primeira reação foi correr com ela de casa direto para o pronto-socorro. Depois de algumas horas por lá, os médicos me disseram que não encontraram nada, ao menos nada fisicamente. Porém, o quadro parecia que ela tinha sofrido um forte nível de estresse, que a deixou quase em um estado catatônico, por assim dizer. Sentado no banco daquele hospital, foi a primeira vez que tive a sensação que tudo aquilo só poderia estar acontecendo por um motivo. E mesmo relutante em acreditar, a única coisa que me veio à mente por todas aquelas coisas ruins estarem acontecendo dentro da minha casa e com minha esposa, foi o vaso de flores que eu havia pegado de uma forma totalmente desrespeitosa do meu local de trabalho. E ali sentado, tomei a decisão de na manhã seguinte levá-lo de volta ao seu lugar de origem. Na manhã seguinte, assim que acordei, coloquei o vaso discretamente no carro, para que minha esposa não visse que eu tinha pego, e mais tarde diria que tinha quebrado sem querer ou coisas do tipo. E assim que cheguei no cemitério, devolvi ele à sua dona. Fechei os olhos, fiz uma oração e pedi desculpa pela minha atitude. Naquela tarde, quando voltei para casa, ela não tinha dado nem falta do vaso, mas seu semblante já estava outro, e até o ar da casa, de certa forma, parecia ter mudado. E nos dias que se seguiram, nossa vida voltou ao normal, e desse dia em diante, aprendi que jamais devemos desrespeitar os mortos. E com o tempo, eles foram me ensinando muitas outras coisas com o passar dos anos, o que me tornou um homem bem melhor do que eu era antes de começar a trabalhar ali. Então, se eu puder dar um conselho, que isso sirva de lição. Talvez você é um desses ou dessas que gosta de pegar coisas de cemitério. E da primeira vez, não aconteceu nada, e isso faça você pensar que não vai acontecer. E é aí que você se engana. Uma hora irá pegar da pessoa e túmulo errado, e o preço que irá pagar será caro demais. Eles podem até tolerar uma vez seu desrespeito, mas isso não quer dizer que não saibam e que não estão vendo. Na verdade, estão apenas esperando para agir na próxima vez que você tropeçar de novo. Desde que me lembro, tenho trabalhado no cemitério da minha cidade. Não é um trabalho glamouroso, mas alguém tem que fazê-lo. Nunca me incomodou a solidão, nem muito menos o silêncio da noite. Mas ultimamente as coisas mudaram. O cemitério sempre foi um lugar tranquilo. Apesar de estar cercado de morte, sempre encontrei uma espécie de paz em sua quietude.
Mas há algumas semanas, essa paz foi perturbada e tudo começou com pequenos detalhes. Flores frescas em túmulos abandonados, velas que pareciam ter sido queimadas durante a noite, pequenos montes de sal nos cantos do cemitério. No início, não dei muita importância, pensei que fossem brincadeira dos jovens da cidade, ou talvez atos de devoção de familiares aflitos. Mas então as coisas se tornaram ainda mais estranhas. Comecei a encontrar animais mortos perto dos túmulos mais antigos. Seus corpos estavam dispostos em padrões que eu não entendia, como se fizesse parte de algum ritual desconhecido ou algo assim. Um dia encontrei um galo preto, sem cabeça, no túmulo de uma pessoa muito idosa. E no dia seguinte, uma cobra morta no túmulo de uma mulher que morreu em trabalho de parto há muitos anos. Não conseguia entender o que estava acontecendo e quem faria algo assim e por quê. E desse dia em diante, preciso confessar que a sensação de medo começou a se instalar depois de anos de paz naquele lugar. Eu não tenho família, então minha vida se define a esse local. E devido a isso, moro aqui desde o começo. Durante o dia cavo covas, durante a noite as protejo. Basicamente, cuido dos mortos minha vida inteira. Uma noite, enquanto fazia minha ronda habitual, ouvi um ruído estranho. Era como um sussurro, mas não havia ninguém no lugar comigo. Nesse caso, decidi seguir o som, que parecia vir do final do cemitério, onde ficavam os túmulos mais antigos. E lá na escuridão, pude ver uma figura de pé diante de um túmulo, com a cabeça inclinada, olhando para o nada. Parecia usar uma espécie de capa negra e segurava uma vela na mão. Com medo de ser visto, minha primeira reação foi se esconder atrás de uma árvore. Enquanto observava, pude ver que aquela figura se movia de uma forma estranha, como se estivesse levitando pelo chão. E vi quando ele se aproximou de umas velas acesas e algo mais que à distância eu não conseguia identificar. Mas ele começou a murmurar palavras que eu não entendia. Nesse momento, senti como se meu corpo tivesse me deixado, pois o medo a essa altura era absoluto. Percebi que estava testemunhando algo do mal e algo sobrenatural. Mas fiquei paralisado, incapaz de me mexer. A vela então se apagou e na escuridão pude ver seus olhos brilhando de uma maneira nada normal. E em seguida desaparecer como uma névoa. Desde essa noite, as coisas no cemitério ficaram ainda mais estranhas. Os animais mortos se tornaram ainda mais frequentes. As flores e as velas apareciam em lugares cada vez mais estranhos. Era como se alguém estivesse fazendo e trazendo oferendas para aquele ser diabólico. Todas as noites eu podia ouvir vozes sussurrando na escuridão, como se o cemitério estivesse cheio de espíritos malignos. Eu não tinha a menor ideia do que fazer. Foram os 7 dias mais infelizes e assustadores de toda a minha vida. Depois da 7ª noite, as coisas no cemitério voltaram ao normal. As flores, os animais mortos e as velas deixaram de aparecer e não ouvia mais aquelas vozes sussurrantes. Mas embora aquela figura tenha desaparecido, sentia que eu não estava sozinho. Era como se algo ou alguém continuasse ali comigo. Tenho a sensação de que essa não é a última vez que eu encontrarei aquele estranho ser neste lugar. E depois dessa terrível experiência, minha vida nunca mais foi a mesma, e muito menos meu local de trabalho, que durante anos havia sido um lugar bastante tranquilo. Seja lá o que aconteceu durante aqueles dias, despertou algo ruim. E me parece que não está disposto a deixar o cemitério tão cedo. Mas sinto como se tivesse levado toda a energia do lugar, como se de alguma maneira se alimentasse dela.
E antes, onde era meu lugar de paz, agora virou um local pesado e inquietante, como se esperasse o mal retornar a qualquer momento. Me chamo Jacinto e tenho mais de 20 anos nesse trabalho. E ainda hoje consigo me surpreender. Muitas pessoas me perguntam como consigo aguentar e sempre respondo a mesma coisa: você apenas se acostuma. Sou chefe dos serviços funerários do cemitério municipal da minha cidade. Em poucas palavras, tenho que estar ali todos os dias e a toda hora. Hoje em dia, já tenho alguns assistentes que ficam nas noites, mas nem sempre foi assim. Quando comecei no final dos anos 90, nos revezávamos entre os sepultamentos e a vigia do turno da noite. E que a verdade seja dita, ao longo do tempo aprendi que devemos ter mais medo dos vivos do que dos mortos, pois as piores coisas que vi dentro desse campo santo foram os vivos que fizeram. Mas eu sei o que você quer saber. Quer me perguntar se eu já vi algo estranho ou se eu já vi um fantasma? Bem, a verdade é que sim. Já passei por tudo nesse lugar, especialmente no início. Me lembro que era meu primeiro dia e já foi como um teste de fogo, ou batizado, se assim preferir chamar. Pois depois do ocorrido, ou você fica ou você corre. A história é longa, mas vou tentar resumir minhas primeiras 48 horas naquele local em no máximo 10 minutos, se me permitir. Eu estava nervoso, como acontece com a maioria das pessoas, e ainda mais por se tratar de um cemitério. Eu não sabia o horário dos ônibus ao certo, e por esse motivo acabei chegando atrasado no meu primeiro dia. Eu consegui o trabalho através da indicação de um grande amigo, que naquela época trabalhava como vigilante. E devido às folgas acumuladas, ia passar aquela semana fora e eu ia cobri-lo. Marcamos de nos encontrar às 7 horas em frente ao cemitério, que era o horário que iniciava seu turno. Mas ao chegar lá às 7h15 e não ver seu carro, dei graças a Deus, pois não saberia que eu tinha me atrasado. Ao me aproximar do portão principal do cemitério, vi que o mesmo estava fechado e não havia ninguém por perto. Os poucos vendedores de flores que restavam na calçada ao lado estavam terminando de fechar suas bancas para ir embora. Sem ter muito o que fazer, fiquei ali parado em frente ao portão, esperando Inácio, meu compadre, aparecer. Estava quase desistindo, quando ao longe notei que entre os túmulos no corredor central se aproximava um senhor, acompanhado de seu cachorro. Quando ele se aproximou mais, levantou a mão em sinal de cumprimento e finalmente chegou para abrir o portão. O senhor já aparentava ser mais idoso e não era muito alto, era moreno e um pouco calvo, apesar de usar chapéu de palha que havia tirado ao me cumprimentar, revelando sua escassa cabeleira. O cachorro que o acompanhava não chegou até o portão, pois ficou brincando com pelo menos mais um par de cachorros que passeavam entre os túmulos. "Você é o novo coveiro que veio me fazer companhia durante a noite?" me perguntou o senhor com um toque amigável, mas um tanto reservado. "Sim, senhor, eu sou Jacinto à sua disposição", respondi. "Eu sou o Antônio", ele disse, "e essa que está me acompanhando é Laika, mas ela já foi brincar com os outros animais." E em seguida abriu o portão para que eu não ficasse do lado de fora. Imediatamente perguntei sobre meu compadre, querendo saber se ele já havia saído ou ainda não havia chegado. "Ele está chegando agora mesmo, sempre chega atrasado, e deixa sua esposa em casa, pois ela tem muito medo de acompanhá-la até aqui", explicou Antônio. "Então estaremos juntos mais tarde?", perguntei a ele, que prontamente concordou com a cabeça. E isso até que me deixou mais tranquilo, pois para falar a verdade eu estava um pouco assustado. Antes de sair, ele me disse: "Olha, rapaz,
Vou te dizer uma coisa e você guarde para a sua vida. Aqui há histórias, e muitas delas. Neste lugar repousa sofrimento, dor e tristeza, mas também, às vezes, alegria. Você quem vai decidir qual dos dois ambientes deseja estar. E, em seguida, ouvi o barulho do carro do meu compadre se aproximando do portão. Disse ao Sr. Antônio que iria até lá fora para falar com ele, e ele apenas consentiu com a cabeça, ficando em silêncio. E segui o mais rápido possível até a entrada. E conforme me aproximava, notei que Inácio me observava com um certo espanto. Eu nunca esqueci as palavras que ele me disse. E aí, chefe, o que você está fazendo aí dentro? Quem abriu o portão? Como assim quem abriu? O vigia, o Sr. Antônio. Ele apenas me olhou um pouco desconcertado, mas não disse uma palavra sobre isso, e só pediu para acompanhá-lo até o escritório, para explicar tudo o que eu deveria fazer. Já no escritório, ele deixou algumas coisas bem claras. Olha, aqui está a lanterna, aqui tem pilhas para reposição. Este é o telefone da polícia anotado, e o telefone de casa você já tem, caso aconteça alguma coisa. Lembre-se que você não vem para dormir, tem que estar vigiando para que ninguém pule os muros. E na sequência, me entregou um velho revólver e um terço de madeira. Um pouco surpreso, perguntei, e para que é isso, já que realmente não sabia por que precisaria de uma arma e de um terço. Me lembro que ele respondeu com muita segurança e sinceridade. Olha, Jacinto, em um cemitério acontece de tudo. Muitos jovens se metem a vandalizar e brincar de ser valentes, desafiando-se entre amigos ou se reunindo para tomar umas cervejas. Você tem que convidá-los a sair gentilmente, mas depois também vem o outro tipo de gente, aqueles que gostam de fazer o mal. Aqueles que gostam de fazer trabalhos e até os que querem roubar ossos e ossada dos defuntos. Naquele momento, entendi que talvez o revólver fosse para intimidar essas pessoas que entram no local sem autorização. O que não ficou claro para mim era o terço. Embora eu fosse religioso, não entendia por que havia um entre as ferramentas de trabalho. Então não hesitei em perguntar o porquê do mesmo. O terço eu te dou para sua própria proteção. Além disso, uma vez que eu for embora, você tem que fechar o portão, e absolutamente ninguém deve ficar dentro do lugar. Seu substituto chega às 6 da manhã e ele traz outro jogo de chaves. Então não abra a porta para ninguém. E assim começou minha primeira noite neste trabalho. Provavelmente uma das mais longas de minha vida. Não foi a única vez que experimentei algo no cemitério, mas com certeza foi uma das mais assustadoras. Quando ele estava saindo no seu carro, apenas gritou para mim da janela. Aliás, não há outro vigia aqui, é apenas você. Sr. Antônio morreu há 2 anos, e só às vezes seus cachorros aparecem e andam pelos túmulos. Naquela hora, não soube muito bem o que pensar, mas não consegui nem engolir minha saliva. Senti uma pontada na boca do estômago, e não entendi ao certo o que ele quis dizer com aquilo. Na hora, cheguei até a pensar que era algum tipo de brincadeira que tinham armado para cima de mim. Enfim, estava em meu primeiro dia, era 8 horas da noite. Tinha um revólver, um terço, uma lanterna e descobri que o homem que eu tinha conversado há minutos atrás já não estava entre nós há um bom tempo. Tinha começado com o pé esquerdo, por assim dizer, mas já estava lá e não pensava em recuar. As primeiras 3 ou 4 horas passaram tranquilamente. A cada 30 ou 40 minutos saía para fazer as rondas, embora na verdade não me afastasse muito do escritório. Apenas verificava os arredores, as portas e as sepulturas mais próximas. Digamos que eu estava na parte mais nova do cemitério. Mais tarde, já um pouco cansado, comecei a ouvir ruídos ao longe, e não tive outra escolha senão pegar minha lanterna e sair para verificar a parte mais distante.
E assim que fechei a porta, ouvi como um sussurro vindo de trás de mim. Tome cuidado e boa sorte. Ali eu tinha que tomar uma decisão, ou corria ou ficava. E mesmo não conseguindo andar muito direito, parecendo que estava com cola nos meus pés, dei uns 3 primeiros passos, mas me virei e entrei correndo para a sala de escritório. Aquela voz acabou me acertando em cheio, e eu não conseguia fazer mais nada. Passei o restante da noite trancado naquela pequena sala, sem conseguir piscar os olhos, contando os minutos para dar 6 horas da manhã. E assim que deu 10 para 6, já estava no portão do cemitério, apenas esperando o outro rapaz chegar. E quando chegou e ia me dizer muito prazer, eu já estava na esquina de baixo. Nesse dia, pensei muito sobre todo o ocorrido, e estava decidido a não voltar mais naquele lugar. Coisa que sabemos que não aconteceu, já que estou lá há mais de 20 anos. Mas isso já é uma outra história. Acabei me prolongando mais do que eu queria. Então, se quiserem saber como foi meu segundo dia no cemitério, me avisem que mando a continuação da história. Meu nome é Jacinto, e esse foi o relato do meu primeiro dia trabalhando em um cemitério. Basicamente, eu cuido dos espaços dos túmulos, mantendo-os sempre organizados. Em alguns dias, realizo enterros, preparando o terreno para receber o caixão. E quando necessário, também sou responsável pela exumação dos corpos. E assim se segue meus dias, e essa é minha rotina. E foi realizando as minhas tarefas que tive a minha primeira e também a única experiência com o lado de lá. Eu estava sentado no chão, tirando mato ao redor de um antigo túmulo, quando percebi que alguma coisa cobriu o sol que batia em mim. Olhei para cima e consegui reconhecer que era uma mulher de idade, pela maneira que estava vestida. Mas quando tentava olhar em seu rosto, a luz do sol me cegava por completo, fazendo com que eu ficasse olhando para baixo durante um tempo. Esta senhora vestia um vestido preto e em uma de suas mãos segurava um guarda-chuva preto de renda. Por um momento, pensei que poderia estar precisando de ajuda. Então disse a ela: "Bom dia, senhora. A senhora está precisando de alguma coisa?" Depois de um breve silêncio, ela falou para mim: "Vai acontecer uma coisa com você, mas eu não posso te contar o quê." Claro que achei estranho, e ainda pensei comigo: o que essa senhora está falando? Como assim acontecer algo comigo? Resolvi então insistir para que ela falasse, mas ela não disse mais uma palavra. Me apoiei sobre minhas 2 mãos ao chão e então me levantei com tudo, achando que eu estava ficando louco, pois ao olhar em todas as direções, eu me encontrava completamente sozinho. Aquela senhora tinha simplesmente evaporado. Claro que muitas coisas se passaram pela minha cabeça sobre quem poderia ser ela e do que ela estava falando, mas parecia que todas as opções que vinham à minha mente era loucura demais para acreditar. Pois bem, uma semana depois desse encontro macabro, eu estava vindo para o cemitério para o trabalho, e você não vai acreditar no que aconteceu. Eu tinha um Fiat 147 nessa época, e como não morava muito longe, nunca tive o costume de colocar o cinto de segurança. Mas nesse dia, foi como se uma força ou um pensamento me fez colocá-lo. E quando estava a poucos quarteirões de chegar ao cemitério, alguns jovens voltando de uma noite de farra ultrapassaram o cruzamento que para mim era preferencial. E me acertaram em cheio, arrastando meu carro até a calçada e em seguida me virando de ponta cabeça. Com certeza, se eu não tivesse colocado o cinto naquela manhã, algo muito pior teria acontecido. Os jovens tiveram algumas escoriações e tiveram que me pagar o valor do carro, já que o meu afetou toda a sua estrutura.
mas nunca voltei a ver aquela senhora e nunca soube ao certo o porquê me avisou de tal acidente. Sou coveiro há 5 anos e, embora nunca tivesse pensado em seguir a profissão, acabou acontecendo. Eu era pedreiro e trabalhava basicamente com a construção de casas. Mas quando fui mandado embora em 2018, decidi aceitar a oportunidade e abraçar o emprego para ver o que acontecia. Tenho um amigo que trabalha na área do crematório e foi ele que me arrumou o emprego. Do tempo em que estou aqui, ouvi mais histórias do que realmente as vi. Mas passei por uma muito estranha há 2 anos atrás. Já era final de tarde e eu tinha terminado todo o meu trabalho. Antes de ir embora, deixava todas minhas roupas penduradas em um canto que tinha reservado para isso, e depois entrava no chuveiro. Depois de tomar banho, senti falta do meu molho de chaves, e foi que lembrei que tinha deixado no chão, ao pé de uma grande mangueira. Já tinha escurecido a essa altura, mas infelizmente o vigia ainda não tinha chegado. Como não tinha opção, peguei alguns restos de velas que guardava em meu armário, para poder enxergar o caminho. Quando cheguei ao pé de manga, senti sem sombra de dúvidas um sopro rente ao meu pescoço, o que fez apagar as 3 velas que segurava em minha mão. E assim que as 3 se apagaram, senti uma força passar por mim, chegando a tal ponto que me fez ir para o lado. Claro que fiquei assustado, enquanto ouvia o que quer que fosse aquilo subir, balançando os galhos da grande árvore. Naquela hora não pensei em correr, fiquei ali parado, como se de alguma maneira esperasse para que aquilo se revelasse. E depois de algum tempo, ouvi alguém chamando meu nome à distância, e para meu alívio, era o vigilante da noite. Respondi e pedi para que ele viesse me ajudar com algo, e quando se aproximou de mim, pedi para que iluminasse a árvore com sua lanterna, e ele fez na mesma hora sem hesitar. Seja lá o que tinha apagado minhas velas e me empurrado, não estava mais lá. Contei a ele sobre o ocorrido, e ele me disse que também ouviu alguns barulhos de galhos balançando nessa árvore, em algumas noites enquanto fazia suas rondas pelo cemitério. Mas toda vez que iluminava sua lanterna em direção a ela, os barulhos simplesmente paravam, e nunca havia nada em cima daquela velha mangueira. Estou há 13 anos na profissão e entrei nela através da minha mãe, que Deus a tenha. Minha mãe trabalhou como limpadora de túmulos por toda a sua vida, nesse grande cemitério de Belo Horizonte. Cresci com ela me contando muitas histórias e outras presenciei por conta própria, já que em algumas vezes, como ela não tinha com quem me deixar, me levava junto dela para esse grande cemitério. Preciso dizer que eu não achava ruim, ao menos tinha o que fazer e eu encontrava maneiras de me entreter entre aqueles túmulos. Desde cedo, aprendi a ver a morte como algo normal, algo que todos iremos passar em algum dia. Então, de certa maneira, aprendi a gostar muito da minha profissão, principalmente com minha mãe, que cuidava e tinha um respeito muito grande com todas as almas que aqui se encontram nesse campo santo. Minha experiência se deu em uma manhã de inverno. Eu tinha acabado de começar a varrer os corredores entre os túmulos, e conforme eu andava, ouvi aquele som claro de folhas secas sendo pisoteadas. Mas quando me virava, não tinha ninguém. Esse horário realmente costumava ter ninguém no cemitério. Eu começava varrendo todo o corredor e depois fazia alguns montes de folhas secas, e assim que terminava, eu ia recolhendo tudo de uma vez. Pois bem, para deixar claro, nesse dia, apesar de frio, não tinha nenhum vento sequer, nada. Enquanto eu ia terminando o último corredor, o som dos pisoteios voltaram. Não pude controlar meu nervosismo, então eu gritei, como se fosse resolver alguma coisa. Quem está aí? E nessa hora,
Foi como se uma força invisível pegasse um dos montes que eu tinha recolhido e jogasse para cima de mim, me enchendo de folhas secas por todo o cabelo e roupas. Como disse, não ventava e todas as outras pilhas estavam intocadas. Ainda ouvi mais uns passos sobre as folhas se afastando. Depois, não consegui ouvir mais nada. Nunca soube ao certo o que aconteceu naquele dia, mas senti com certeza que não era coisa boa. Por capricho do destino, eu vim a ser coveiro. Vim de uma família de sapateiros, com meu pai na profissão por toda a sua vida e meu avô antes dele. Mas de alguma maneira eu não me via consertando sapatos, e quando dei por mim, estava aqui abrindo minha primeira cova. Exatamente 38 anos se passaram desde então. Muitas coisas aconteceram de lá para cá. Mas sem dúvida nenhuma, a que mais me marcou nos anos em que trabalho por aqui foi meu encontro com uma freira. Estava um dia frio e chuvoso. Era como se as lágrimas do céu caíssem por todo o cemitério naquele dia. A terra estava toda molhada e o único barulho que podia se ouvir era do meu pequeno rádio-pilhas que levava comigo para onde eu ia. Voltamos então a 1989, não me lembro o dia, apenas que chovia. Como não tinha muito o que fazer devido à imparável chuva, eu me encontrava sentado em meu velho banco de concreto abaixo de uma cobertura de telha, que eu usava para me proteger em dias assim. E foi naquele dia que a minha perspectiva de vida e de morte mudaria por completo. Ao longe, uma figura branca e etérea chamou minha atenção no meio da chuva. E conforme ia ficando mais perto, não tive dúvida que se tratava de uma freira. Seu hábito tinha algo de estranho, pois mesmo com o tempo fechado, parecia brilhar, como se tivesse seu próprio reflexo. Seus passos eram lentos, como se ela estivesse flutuando ao invés de andar no chão encharcado. E mesmo apesar do vento, suas vestes pareciam não se importar, pois não balançavam, nem ao menos se moviam. Por um momento fiquei parado, pois parte de mim dizia que realmente era uma freira, enquanto a outra sabia que aquilo não fazia sentido algum naquele momento. Mas mesmo um pouco meio confuso, eu tinha que ajudá-la, afinal, não podia deixá-la em meio àquela chuva. Corri ao quartinho onde guardava minhas coisas, era bem próximo de onde eu estava. Coloquei meu braço para dentro e peguei meu guarda-chuva que ficava pendurado em um prego na parede. E assim que me virei, para meu espanto, aquela freira tinha desaparecido. Não tinha como ela simplesmente ter corrido, nem nada do tipo, principalmente porque andava quase no meio do cemitério, e eu não demorei mais que segundos para pegar meu guarda-chuva. Nunca mais vi ela andando pelo cemitério desde que estou aqui, mas esse dia deixou uma marca profunda em mim. Mesmo após todos esses anos que se passaram, a imagem daquela freira caminhando sob a chuva entre as lápides ainda está nitidamente gravada em minha memória. Em 2016, passei por uma situação, digamos, inusitada, para se dizer o mínimo. E ainda bem que eu não estava sozinho nesse dia. Com certeza, todos iriam pensar que não passava apenas de mais uma história maluca de coveiro. Já se passava das 18 horas e eu terminava de recolher o restante das minhas coisas. Duas moças que trabalhavam na administração já me aguardavam para poderem trancar todas as áreas de acesso ao cemitério. Mas tinha um problema. Poucos minutos antes, eu vi um homem entrar no banheiro, mas que não causou nenhum espanto, já que é normal pessoas entrarem e saírem deles o dia todo. Mas elas também estavam próximas e apenas aguardavam para que ele saísse para fechar ambos os banheiros. Quando terminei de reunir todas minhas coisas em um pequeno espaço que ficava próximo à parede do banheiro, segui em direção a elas. E ficamos ali mais uns 5 minutos, aguardando aquele homem sair.
mas ele não saía. Desconfiadas que aquele homem poderia ser um morador de rua, tentando passar despercebido e procurando um lugar para passar a noite, já que havia acontecido isso em outras ocasiões, elas me pediram para verificar o banheiro. E assim que passei pela porta, comecei a olhar por todos os cantos. Tinha somente 3 portas dentro dele, e aquele sujeito não se encontrava em canto algum. De maneira alguma, teria como ele ter saído de lá e ido embora, sem que nenhum dos 3 tivéssemos visto isso. Quando saí e falei a elas que o banheiro estava vazio, deu para ver na cara delas o espanto em que ficaram, e só acreditaram depois que entraram também para conferir. Ainda andamos tudo em volta antes de fechar, mas não encontramos nenhum sinal daquele sujeito. Era como se ele nunca tivesse existido, e no cemitério só acreditaram em nós porque nós 3 vimos exatamente a mesma coisa. Era para ser mais um dia normal de trabalho, mas infelizmente acabou sendo o pior dia desde que estou aqui. Estou nessa profissão há apenas 8 anos, e sim, vi algumas coisas estranhas aqui e ali. Mas não tive nenhuma experiência paranormal até o momento, e realmente eu espero que continue assim. O que mais encontro aqui são trabalhos, e não são poucos. Vira e mexe, tenho que retirar foto em túmulos, bilhetes costurados com oferendas que tentam esconder debaixo da terra, e assim por diante. Mas nada se compara ao que eu presenciei com meus próprios olhos. Aqui é um cemitério pequeno, e não teria como ser diferente, já que a cidade também é pequena. E por esse motivo, não tem ninguém para cuidar do cemitério à noite. E é devido a isso que essas pessoas se aproveitam para entrar no local. Os túmulos são simples, não são decorados, e nem mesmo tem muitas coisas de valor. E acho que é por isso que não se preocupam em colocar ninguém para olhar, já que não tem o que roubar. Nessa manhã, logo que cheguei já percebi algo estranho, já que não era comum me deparar com o carro às 7 horas da manhã, em frente ao cemitério. Então a única coisa que pude imaginar é de que tinha alguém lá dentro e que provavelmente estaria fazendo aqueles trabalhos ou coisas do tipo. Me aproximei devagar, abri o cadeado e retirei a corrente. E assim que pisei com meus pés para dentro, comecei a andar ao mesmo tempo em que olhava em todas as direções. E depois de alguns segundos andando entre os túmulos, logo vi algo que me chamou a atenção. E digo que fiquei até um pouco assustado, já que até aquele momento não sabia muito bem do que se tratava. Mas de longe logo reconheci que era uma mulher, e conforme eu me aproximava sentia que tinha alguma coisa de errado. E foi como se eu soubesse que viria algo que eu não iria gostar. Quando me aproximei mais dela, não houve dúvidas. Essa senhora se encontrava morta, sentada sobre um túmulo. Foi uma cena terrível ver aquela senhora naquela situação. Ela estava pálida, assim como seus olhos, e o seu corpo parecia rígido e não estava encostando em nada. Não tinha a mínima ideia de como ela permaneceu ali sentada, como se estivesse viva. Lido com a morte todos os dias, mas na grande maioria das vezes os corpos já chegam nos caixões e prontos para enterrá-los. Essa foi a primeira vez que fiquei frente a frente com a morte, dessa maneira nua e crua. Segui até um pequeno quartinho que usam como escritório e liguei para a polícia para informar o ocorrido. E em seguida, quando chegaram ao local, depois de levantarem algumas informações, descobriram que aquela senhora tinha 45 anos. Tinha um frasco ao seu lado, que ao que tudo indica era um tipo de veneno. E o túmulo em que ela estava em cima era o túmulo de sua filha, que tinha morrido uns 3 meses antes. Sinceramente, foi uma cena terrível, e a história que se deu depois foi mais ainda. Além de muito triste ver uma família acabar dessa maneira tão trágica. Espero que de alguma forma ela encontre conforto. De vez em quando, acendo uma vela e lhe faço uma oração.
No cemitério em que eu trabalho, sempre teve um túmulo em particular que me incomodava e me causava uma certa má impressão. E não era coisa da minha cabeça, pois muitas outras pessoas diziam sentir ao mesmo quando se aproximavam deles. Se tratava de 2 túmulos antigos da década de 60. Era um senhor e uma senhora que foram enterrados um ao lado do outro. Assim como passaram suas vidas juntos, ficaram também depois de sua morte. Cada um dos túmulos possuía uma foto do casal, que mesmo preto e branco e um pouco desbotadas pelo tempo, ainda eram visíveis, principalmente a daquela senhora. Toda vez que me aproximava deles, ficava com a sensação de estar sendo observado, mesmo que o cemitério estivesse completamente vazio. E sempre sentia isso quando me aproximava do túmulo dele para limpá-lo. Por inúmeras vezes podia jurar que aquela senhora estava com os olhos fixados de alguma maneira em mim, como se me vigiasse enquanto limpava o túmulo de seu marido. Hoje já não consigo mais ver seus olhos como antigamente, mas mesmo assim não diminuiu a sensação de estar sendo vigiado toda vez que me aproximo de seus túmulos. Minha experiência no cemitério foi marcada por uma história bizarra que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Trabalhava como coveiro e todo início de semana, sem falta, um velho senhor aparecia no mesmo horário. Não importava se chovia ou fazia sol, ele sempre trazia rosas e as colocava no túmulo de sua esposa. Era um visitante regular e bem conhecido por todos que ali trabalhavam, inclusive por mim. Em uma bela segunda-feira, enquanto eu estava fazendo minhas obrigações diárias, vi aquele senhor novamente, trocando as rosas como sempre fazia. Decidi me aproximar e me ofereci para ficar com as flores antigas, caso ele quisesse se desfazer delas. E depois que me entregou, seguimos com uma conversa normal, de uns 20 minutos aproximadamente, falando sobre diversos assuntos. E quando chegou a hora de ele partir, nos cumprimentamos, e então ele se foi embora. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar, recebi uma nova ordem de serviço para aquela manhã. Fui buscar a retroescavadeira e dali saí para procurar o terreno indicado. E para minha surpresa, era justamente ao lado do túmulo da esposa do Senhor das Rosas. Fiquei intrigado e verifiquei novamente a ordem de serviço, e não tinha dúvidas, era o mesmo homem. Fiquei sentido no momento. Afinal, vi ele ali durante anos, e no dia anterior conversamos por um bom tempo, e agora estava cavando sua sepultura. Deixei tudo pronto para o serviço, e mais tarde naquela manhã, a funerária chegou para enterrá-lo. O responsável pelo funeral já era conhecido meu, de tantos anos que convivíamos ali. Sendo assim, o questionei pelo motivo da pressa para enterrar aquele senhor. Mas percebi que ficou surpreso com a pergunta, já que disse que não havia pressa alguma. E em seguida lhe expliquei o porquê da pergunta, já que ele esteve aqui ontem colocando rosas no túmulo de sua esposa. E o que eu ouvi em seguida me gelou a espinha. Quando me respondeu que não era possível, pois seu corpo já estava há 3 dias com eles no necrotério. Claro que fiquei assustado, e ainda apontei as flores que aquele senhor tinha trazido no dia anterior. E me disse o quanto estava feliz, pois seu primeiro neto acabara de nascer. Meu colega da funerária ficou sem fala por alguns instantes, assim como eu, e nessa hora uma sensação estranha tomou conta de mim. Parecia que algo sobrenatural havia acontecido. E ainda hoje, quando lembro dessa história, sinto arrepios. A vida no cemitério pode ser cheia de mistérios e experiências inexplicáveis. Em 20 de setembro de 1985, um homem chamado Daniel chegou ao cemitério onde eu trabalhava. Ele possuía a documentação necessária e também um pedido formal da exumação do corpo de seu irmão, que já tinha falecido há exatamente uns 10 anos. Logo após sua chegada, o responsável me pediu para que eu acompanhasse aquele homem até o túmulo de seu irmão,
e que desenterrasse o caixão do mesmo. Em toda a minha vida, enterrei centenas de pessoas que nem me lembro mais, mas foram tantas que até perdi a conta. Mas desenterrar, essa foi minha primeira vez. E o que veio a seguir foi a história mais estranha que já escutei em toda a minha vida. Segui com aquele homem até o local onde seu irmão descansava. E ele não abriu a boca para falar uma palavra sequer. Ele estava visivelmente nervoso e apertava com força um papel que segurava em suas mãos. Enquanto tirava a terra de cima daquele caixão, aquele homem andava de um lado para o outro sem parar. E seu nervosismo só aumentou quando finalmente alcançamos o caixão de seu irmão. E para o horror e surpresa de todos que estavam ali presentes, assim que abrimos seu caixão, ele estava completamente vazio, sem nenhum sinal sequer que já tenha sido ocupado um dia. Nesse momento, o homem que antes só estava nervoso ficou muito confuso e também assustado. E foi que eu vi a história mais estranha de toda a minha vida. Ele ficou ali sentado por alguns minutos, olhando para aquele caixão vazio, ainda em silêncio. De repente, levantou seu braço, me entregando aquele papel amassado que segurava em sua mão, e me disse que aquele era o motivo dele estar fazendo tudo isso. E assim que terminei de ler, fiquei tão confuso quanto ele. A carta, segundo ele, era de seu irmão, que ao que acreditava, estava morto e enterrado. Mas a carta lhe foi entregue no mês passado, e ele jurava que aquela era a caligrafia de seu irmão. O conteúdo era perturbador. Seu irmão dizia naquele pedaço de papel que durante muito tempo estava em uma clínica para doentes mentais, mas que há algum tempo tinha iniciado uma nova terapia e estava tendo um bom resultado, mas que logo iria visitá-lo. Mas não citou o lugar na carta, apenas assinou com seu nome no final. De início, achou que fosse uma brincadeira de muito mau gosto de alguém próximo a ele, mas mesmo assim, ligou em todas as clínicas do estado e nenhuma ouviu falar de seu irmão. O homem ficou por dias e semanas olhando pela janela de sua casa, esperando por qualquer sinal de seu irmão. Com o passar dos dias, sua inquietação crescia. Ele se questionava se tudo não passava de um terrível engano, ou se havia algo sobrenatural por trás de tudo aquilo. Não tinha mais certeza do que pensar. Então, numa noite, enquanto estava sentado em sua sala, ele ouviu um barulho vindo do andar de cima. Assustado que tivesse entrando em sua casa, seu coração acelerou, mas mesmo assim subiu as escadas. E com cuidado se dirigiu ao quarto de hóspedes e encontrou a janela aberta enquanto uma brisa gelada entrava. Fechou a janela imediatamente e olhou para todos os cantos do quarto, mas não encontrou ninguém lá. Mas quando estava saindo, pôde ver claramente pelo canto dos olhos a imagem refletida de seu irmão no espelho. Segundo ele, ficou completamente em choque com o que vira, e assim que virou seus olhos em direção de onde a imagem se refletia, não encontrou ninguém. O que quer que fosse aquilo, havia desaparecido. Por fim, não sabia se era seu irmão naquele dia que tinha ido lhe visitar ou apenas sua mente lhe pregando peça. E cheio de dúvidas, ele tomou a decisão drástica de desenterrá-lo. Depois de me contar tudo isso, não soube o que lhe dizer em seguida, pois acredito que fiquei tão chocado quanto ele com o que eu tinha acabado de ouvir, principalmente pelo fato de seu irmão realmente não estar enterrado ali. Não o vi mais depois disso, e não sei qual foi o fim dessa história. Mas de todos os meus anos enterrando pessoas aqui, essa sem dúvida foi a experiência mais estranha que passei estando ali. Tinha 45 anos de idade quando tive minha primeira experiência sobrenatural trabalhando como coveiro. Trabalho em um grande cemitério da capital e seguia com meu trabalho em total normalidade nesse dia. Estava com meu colega finalizando de cobrir uma sepultura, enquanto outra equipe estava aguardando os familiares se despedirem para finalizar então o outro enterro. Assim que terminei tudo o que tinha que fazer, segui em direção ao outro lado do cemitério para ver se precisava de algum tipo de ajuda. E conforme apenas caminhando naqueles corredores intermináveis, pude ver uma menina que se escondia atrás de uma lápide.
como se quisesse brincar de esconder. Ela olhava para mim, ria e corria em direção à outra. Perguntei a ela o que estava fazendo e onde estavam seus pais, pois ali não era bom de ficar correndo, já que o terreno era cheio de lápides e poderia acabar caindo e se machucando a qualquer momento. Ela me respondeu que estavam com seus pais, mas que eles estavam muito tristes em uma das sepulturas ao fundo, e que ela também ficava triste quando via seu pai e sua mãe chorando. Por isso então ela se afastou. Logo percebi que se tratava da outra família que meus amigos estavam sepultando. Para tentar distraí-la, lembrei que há pouco tempo minha filha tinha colocado um gato de pelúcia pequeno no chaveiro da minha chave de casa. Então o retirei do bolso, soltei das minhas chaves e dei a ela, dizendo que poderia brincar com ele enquanto seus pais se despediam de seu familiar, mas que ela tinha que voltar ao lado deles, porque se eles não a vissem, ficariam muito preocupados. Ela ficou muito feliz com o pequeno presente e em seguida correu em direção de onde seus pais estavam. Nessa hora, decidi seguir para a administração para tomar um café e aguardar até que aquela última família se fosse. Depois de um tempo, já estava sentado próximo à saída, quando vi os últimos familiares daquele último sepultamento do dia começarem a passar pelo portão. Era por volta de 7 a 10 pessoas, se não me engano, e imediatamente algo me chamou a atenção. A garotinha não estava com eles. Olhei por todos os lados, mas não a vi em lugar nenhum. E assim que vi todos subindo em seus carros e partindo, logo tive uma sensação muito estranha, como nunca tinha sentido em toda a minha vida trabalhando ali. Mas parte de mim não queria acreditar que poderia ser o que eu estava pensando. Sendo assim, segui em direção de onde estavam, do túmulo que acabavam de se despedir. E assim que me aproximei, me deparei com o que eu já suspeitava. E fui tomado de um frio no estômago intenso. Na grande cruz de mármore em cima daquele túmulo estava um porta-retrato com a imagem da garotinha que eu tinha visto alguns minutos atrás, brincando entre as lápides. E sobre a pilha de terra fresca estava o pequeno gato de pelúcia que havia lhe dado de presente. Nunca tinha sentido tamanha tristeza naquele lugar. Lutei por semanas contra o que eu havia vivenciado durante aquele dia, e carreguei isso comigo até hoje. Então foi que eu decidi dividir minha história com vocês. Depois daquele dia, nunca mais a vi e nem a ouvi. Talvez quando seus pais se despediram, ela tenha entendido o que realmente aconteceu. Não sei. Quer dizer, quem sabe o que realmente tem do outro lado de lá? A não ser as pessoas que realmente já foram. Sem dúvida alguma, a história mais assustadora que presenciei em todo esse tempo como coveiro foi no início da minha carreira, em 1973. O cemitério em que trabalhava é um dos maiores e também considerado um dos mais antigos da capital. Muitas coisas estranhas aconteceram ali ao longo dos anos, mas uma em questão me tirou o sono durante muito tempo. Havia uma antiga família na cidade, e também muito conhecida principalmente pela temida matriarca, que era famosa pelo apelido que recebeu de Viúva Negra, nome que ganhou após enterrar seu terceiro marido e herdar por direito sua terceira herança dentro de poucos anos. Enfim, havia chegado seu dia, e até onde eu vi rumores, ela tinha deixado uma lista com seus últimos pedidos às suas filhas. Inclusive um deles seria de ser enterrado com todas as suas joias. E é claro, sendo filhas de quem eram, jamais iriam se desfazer de joia alguma para que ficassem abaixo da terra. No dia do enterro, tinha terminado de abrir a cova e aguardava próximo para que todos os familiares pudessem se despedir. 3 filhas daquela senhora estavam inconsoláveis naquele momento. Mas a mais velha estava em silêncio e não derrubou uma lágrima sequer pelo que pude reparar. E foi então que vi claramente o espírito daquela senhora se desprendendo de seu caixão. Levei um susto muito grande e olhei para todos que estavam ali, na esperança de que alguém mais estivesse vendo a mesma coisa que eu. Mas todos continuavam inertes à sua dor. Quase cheguei a gritar, mas ela parecia ter me reparado. Talvez pelo nervosismo que a essa altura já era evidente.
Foi quando nossos olhares se cruzaram, e vi quando ela levantou seus dedos e levou até a boca, como um gesto de silêncio que a princípio não entendi, já que estava congelado no lugar. Ela seguiu em direção suas filhas, passou direto pelas 3 até chegar à mais velha, e quando ficou ao seu lado, fez um movimento com as mãos em volta de seu corpo, e por último tocou sua cabeça. E tudo isso não levou mais que segundos, e em seguida se jogou em sua cova e sumiu. Eu fiquei sem expressão, sem voz, só me lembrei de respirar quando me faltou ar. Aquilo era algo que fugia da realidade, e a princípio não entendi nada do que tinha visto, mas meses depois entendi perfeitamente. Passaram-se 2 meses daquele ocorrido, e seguia com a rotina habitual. Abri a cova que haviam me pedido naquele dia, e para minha surpresa, parecia que estava vendo tudo igual novamente, já que vi toda aquela mesma família enquanto se aproximavam. Mas logo percebi que estava faltando um membro. Sim, era a irmã mais velha, a mesma que aquele espírito havia tocado. Ela estava morta, pálida, em seu caixão. Estive cuidando de um cemitério por quase 35 anos, e de tudo que eu já vi lá, uma coisa é a que mais me lembro através de todos esses anos. Tive que enterrar um grande amigo, algo que nunca tinha me acontecido. No máximo, algum conhecido, mas amigo mesmo, esse foi o primeiro. Estudamos juntos no 1º grau, mas quando passamos para o 2º, ele começou a ficar diferente, mexendo com drogas, e acabou fazendo as escolhas erradas. Com o passar dos anos, nos víamos cada vez menos, mas ele tinha uma grande consideração por mim, mesmo que naquela época estivéssemos em lados diferentes da vida. E infelizmente, como se já era de se esperar, acabou sendo pego e morto enquanto praticava um de seus atos. A maior parte de seus parentes nem foram se despedir, apenas os mais próximos mesmo. E ficou claro que também não era muito querido por seus familiares. Tinha-se passado cerca de 6 meses talvez, quando passei em frente ao seu túmulo. Ficou evidente para mim que ninguém tinha vindo o visitar. Talvez desde seu enterro. Seu túmulo estava completamente abandonado, sem nenhum vestígio de que alguém tivesse voltado ali. Me senti triste por ele. Por mais que tenha escolhido o caminho errado, tivemos bons momentos na época de escola. No dia seguinte, decidi voltar lá e limpar todo o seu túmulo. Lembro de estar quente, então além das minhas ferramentas, levei minha garrafa de água. Tirei todo o mato de cima e dei uma boa varrida na poeira, e assim que terminei, fui para minha sala almoçar. E foi que me lembrei que acabei esquecendo meu copo de água lá, enchi e acabei esquecendo de tomar. Bom, eu almocei e voltei para pegar minha garrafa e o copo de água que ficou por lá. E para minha surpresa, o copo que estava quase cheio agora estava completamente vazio. E assim começou, não sei como explicar, mas todos os dias no final da tarde eu levava um copo de água para aquele túmulo. E ao voltar no dia seguinte, o copo estava vazio. Várias vezes fiquei lá esperando para ver como a água desaparecia, mas quando ficava por lá, nada acontecia. Era somente quando eu não estava olhando que ele bebia. Tudo isso poderia parecer algum tipo de coincidência estranha ou algo assim. Mas há alguns meses, e depois de mostrar esse fenômeno para vários colegas, algo inesperado aconteceu. Se eu não me engano, tinha completado 1 ano que ele estava por lá. Eu estava sentado debaixo de uma árvore descansando, um pouco depois do meu almoço. Foi quando vi uma mulher se aproximar e, para minha surpresa, perguntou se eu sabia onde ficava o túmulo de meu amigo, me dizendo seu nome. Fiquei curioso e perguntei se ela era sua familiar. E ela então me disse que era sua filha e que queria visitar o túmulo de seu pai. Em seguida, a levei até lá, e quando viu que o túmulo estava limpo, ela me agradeceu por isso. Contei brevemente que éramos amigos de escola, e então a deixei sozinha e voltei para a entrada do cemitério. Cerca de 30 minutos depois, vi quando ela saiu, enxugando as lágrimas dos olhos com um lenço. Não estou muito certo do que aconteceu ou do que a levou a visitar a sepultura de seu pai, mas suponho que ela tenha ido apenas dizer que o perdoava ou algo do tipo.
Suspeito disso porque naquele final de tarde levei como sempre um copo de água para o meu amigo. Mas ao retornar na manhã seguinte, o copo ainda estava cheio. E depois disso, nunca mais voltou a esvaziar. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.